Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para gravarmos mais uma aula, a nossa aula do 9º módulo, né? Estamos quase no final, na reta final, e eu quero agradecer por vocês terem persistido, por vocês terem querido saber mais das coisas de Deus e estarem aqui conosco. Nessa aula nós vamos tratar sobre a fundação da igreja. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos colocar o nosso pensamento, a nossa vida na presença do Senhor, para que Ele venha nos dirigir, para que Ele nos venha dar conhecimento, entendimento de tudo que for falado nessa aula, para que você venha ter um entendimento sobrenatural do Senhor. Amém? Feche seus olhos, então, onde você estiver, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificamos a Tua presença em nossas vidas, Pai, e te damos graças por tudo que o Senhor fez até aqui. A Tua palavra diz que até aqui tem nos ajudado o Senhor, e nós cremos que tudo isso que estamos passando, e se estamos aqui fortalecidos, é porque o Senhor nos sustentou. Então, Pai, eu te peço que o Senhor dê entendimento, discernimento para esses alunos, que eles venham entender a aula e venham praticar conforme a Tua palavra, Pai. Que eles venham a ser discípulos de Ti, Senhor. Que eles não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles olhem para o alvo, que é o Senhor, o autor e consumidor de todas as coisas. Por isso, Senhor, eu ligo essa oração nos céus e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a fundação da igreja, né? É a nossa primeira aula do 9º módulo. Glória a Deus, né? Que parece que passou tão rápido, apesar das nossas aulas estar sendo online, passou muito rápido. Eu não sei para você, mas para mim eu acho que passou tão rápido, mas glória a Deus por todas as coisas. Vamos então, o que eu quero então que você entenda hoje, que você deve conhecer os fundamentos históricos da igreja, o conceito e através das palavras que se definem e de figuras que se representam. Conhecer a obra que a igreja deve executar aqui na terra. Isso é importante que você entenda. Conhecer sobre a luz da palavra a origem da igreja de Cristo, sua natureza, sua estrutura e a sua composição. Amém. A introdução de hoje. Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que daria aos homens seu evangelho e ministraria à humanidade no seu Espírito Santo, e que trabalharia pelo aumento do reino de Deus como ele o fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para essa sociedade. Ele fez algo mais grandioso Ele fez algo mais grandioso que lhe dar organização. Ele lhe concedeu a vida. Jesus formou uma sociedade de seus seguidores, chamando-as a unirem-se, e ele comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo, tanto quanto fosse possível da sua própria vida, do seu espírito, do seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim do mundo, concedendo sua vida à sua sociedade e à sua igreja. Podemos dizer que seu dom se doou à igreja como ele mesmo. Então Jesus ele se doou à igreja, né? A natureza da igreja. Nessa disciplina vamos aprender um pouco sobre a igreja através da visão e do entendimento de Meyer Pearman, um judeu nascido em 19 de dezembro de 1998 em Edimburgo, na Escócia, convertido ao cristianismo
autor de livros como através da Bíblia, livro por livro, e conhecendo as doutrinas da Bíblia, do qual extraímos os conteúdos dessa disciplina. Meyer morreu em 1942. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria ia fazer 80, acho que 80, 81 anos. Palavras que descrevem a igreja. A palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclesia, que significa uma assembleia de chamados para fora. O termo aplica-se a: número 1, todo o corpo de cristãos em uma cidade. Lá em Atos 11, 22, e nós vamos ler: assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, e na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Uma congregação, em Romanos 16:5, saudai igualmente a igreja que se reúne na igreja deles. E Efésios 5:32, todo o corpo de crentes na terra, quer dizer, este é um ministério grandioso. Retiram-me, contudo, a união entre Cristo e sua igreja. Palavras que descrevem os cristãos. Lá em Colossenses 3:11. Nessa nova ordem da vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos nós. Esse texto nos revela a quebra de barreiras religiosas, culturais, socioeconômicas e até mesmo humanas que separam as pessoas. Quando fala não há grego nem judeu, a mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro, a mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo nem livre, a mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há macho nem fêmea, a mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Então, nessas passagens aí, onde que é dito não há grego nem judeu, aí sai a divisão entre a história religiosa e ela é vencida. E quando ele diz não há grego nem bárbaro, é as divisões culturais que é vencida. E quando não há servo ou livre, é todas as divisões socioeconômicas que é vencida. E quando ele diz não há macho e nem fêmea, é as divisões humanas são vencidas. Crentes, os cristãos são chamados de crentes. Lá em João 20, 27 diz assim: crentes, porque sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Aqui é o Jesus falando, né? Quando o Tomé viu Jesus e achou que não poderia ser Jesus. Então Jesus disse para ele: põe teu dedo na minha chaga e chega também a mão e põe aqui do meu lado. Então ele diz: não seja incrédulo, mas seja crente. Por isso que nós somos chamados de crente. O crente é o crente. Crente é aquele que crê em Deus. Porque tem um ditado popular que o mundo diz: até o diabo é crente. Hoje, muitas pessoas pegam o crente como uma... como é que eu vou explicar? Uma moda.
E não é isso que nós queremos passar. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo. Santos. O que quer dizer santos? São chamados santos, literalmente consagrados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Veja a passagem de Atos 9:13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Santos, então, é as pessoas que são consagradas e que são piedosas. Não é qualquer um que é santo. São pessoas. Aqui ele deu a passagem que Ananias disse que ele tinha ouvido a falar dos santos de Jerusalém. Os eleitos. O que quer dizer os eleitos? Refere-se a eles como eleitos, os escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino religioso. Vamos ler a passagem de 1 Pedro 1:2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, esses são os eleitos, né? Discípulos. O que quer dizer são discípulos? O que discípulos quer dizer literalmente aprendizes. Nós somos discípulos do Senhor. Vocês que estão agora entrando nesse aula de princípios, estão aprendendo, então vão ser discípulos do Senhor. Estão sendo discipulados, aprendendo a ser discípulos do Senhor. Porque estão sobre preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Então você está sendo preparado espiritualmente por nós, pelas nossas lições, porque nós tivemos essa direção do pastor da nossa igreja e nós passamos para vocês serem preparados, serem aprendizes espiritual. Lá na passagem de Mateus 27:57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Aí está ele dizendo que o José também era discípulo de Jesus. Cristãos. Quem são chamados de cristãos? São chamados de cristãos porque sua religião gira em torno da Páscoa de Cristo. Vamos lá na passagem de Atos 26:28 para nós entendermos. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, o Agripa era um rei, disse, por pouco não me persuadiste a me fazer cristão. Então, o rei Agripa se dirigiu ao apóstolo Paulo e falou isso, por pouco não me persuades a me fazer cristão. Então, ele sabia que o apóstolo Paulo ia pregar para ele, né? Os caminhos. Nós, nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho, o que queria dizer os do caminho? E nos dias lá no tempo primitivo, eram conhecidos como os do caminho, porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver. Lá em Atos 9:2, vamos ler. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homem como mulheres, se levasse pessoas para Jerusalém. Vamos às ilustrações da igreja agora. O corpo de Cristo. A presença de Cristo se faz sentir por meio da igreja, a qual é o seu corpo.
Assim como ele viveu sua vida natural na terra, em um corpo humano individual, assim também ele vive sua vida mística em um corpo tomado da raça humana em geral. Na conclusão dos evangelhos, não escrevemos fim, mas continua, porque a vida de Cristo continua a ter expressão por meio dos seus discípulos, como se evidencia o livro de Atos dos Apóstolos e pela subsequência história da Igreja. Lá em João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. Mateus 10:40. Antes de partir da terra, Cristo prometeu assumir esse novo corpo. Entretanto, usou uma ilustração: eu sou a videira e vós sois os ramos. Lá em João 15:5. A videira está incompleta sem os ramos, e esses nada são separados da que flui da videira. Se Cristo há de ser conhecido pelo mundo, terá que ser mediante aqueles que tomam o seu nome e participam da sua vida. Na medida em que a Igreja se tem mantido em contato com Cristo, sua cabeça, assim tem participado de sua vida e experiências. Assim como Cristo foi ungido no Jordão, assim também a Igreja foi ungida no Pentecostes. Jesus andou pregando o Evangelho aos pobres, curando os quebrantados de coração, pregando libertação aos cativos. E a verdadeira igreja sempre tem seguido as suas pisadas. Lá em 1 João 4,17, qual ele é, somos nós também nesse mundo. Assim como Cristo foi denunciado como uma ameaça política e finalmente crucificado, assim também sua igreja, em muitos casos, tem sido crucificada, figuramente, né? Falando, por governantes perseguidores, mas tal qual o seu Senhor, ele ressuscitou. A vida de Cristo dentro dela a forma indestrutível. A torna indestrutível, né? Esse pensamento de identificação da igreja com Cristo certamente estava na mente de Paulo quando falou lá em Colossenses 1:24. A minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo pelo corpo que é a igreja. O uso dessa ilustração faz lembrar que a igreja é um organismo e não meramente uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, tal como uma organização fraternal ou um sindicato. Um organismo é vivo e se desenvolve pela vida que lhe é inerente. Usando figuralmente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua entre elas implica em uma relação de conjunto. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo, porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum. O corpo humano o corpo humano embora seja composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo é embora composto de almas nascidas de novo. Assim como o corpo humano é vivificado para a alma, da mesma maneira o corpo de Cristo é vivificado pelo Espírito. Lá em 1 Coríntios 12:13 diz: pois todos nós somos batizados, um Espírito formando um corpo. Templo de Deus.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Lá está escrito em 1 Pedro 2, 5, 6. A noiva de Cristo. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo Testamento para descrever a união e a comunhão de Deus com o seu povo. Nós vamos ler a passagem de 2 Coríntios 11, 2 e Apocalipse 19, 7 e Apocalipse 21, 2. Então vamos ler a primeira passagem de 2 Coríntios 11, 2. Pois tenho verdadeiros ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vós consagrei em casamento a um único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Então aqui a gente vê que Jesus, Deus, ele tem zelo de nós, ele tem ciúmes de nós. Então, quando alguém nos faz algo que não é da vontade do Senhor, o Senhor se entristece, porque Ele tem em nós como zelo, Ele nos cuida como a menina dos olhos. Então, nós temos que ser essa noiva, essa virgem que está preparada para o Senhor. Lá em Apocalipse 19, 7 agora. Alegremos-nos, exultemo-nos, lhe demos glórias a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. A noiva do Senhor é a igreja, e nós temos que estar sempre preparados para receber o noivo, que é Jesus Cristo. E lá em Apocalipse 21, 2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Está falando novamente da igreja esperando Jesus. Mas devemos lembrar que é somente uma ilustração e não se deve forçar sua interpretação. O propósito de um símbolo é apenas iluminar um determinado lado da verdade e não de prever o fundamento para uma doutrina. Agora vamos para o finalmente aqui da fundação da igreja. Considerada profeticamente. Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações a ser um povo de servos de Deus. Quando no Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzido eclésia ou igreja. Israel, pois era a congregação ou a igreja de Jeová, depois de a igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Vamos lá para Mateus 16, 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, cascalho igual ao fragmento da rocha, e sobre essa rocha igual a Jesus, quer dizer a mesma coisa, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui é quando Jesus disse para Pedro que ele que ele fundaria a igreja de Jesus, a congregação. Essa é a igreja de Cristo, que veio a ter existência no dia de Pentecostes. Número 2, considerada historicamente, a igreja, a fundação da igreja considerada historicamente. No dia de Pentecostes, a igreja foi consagrada pela unção do Espírito Santo, assim como o tabernáculo foi
construído e depois consagrado pela descida da glória divina. Vamos lá em Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Assim, os primeiros membros da igreja foram consagrados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. E é muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno de Shekinah, que quer dizer a glória manifesta no tabernáculo e no templo, que havia muito partira do tempo e cuja ausência era lamentada por alguns rabinos. Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita pelo seu sucessor, o Salomão. E para nós terminar, da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, por assim dizer, mas o edifício foi erguido por seu sucessor, o Espírito Santo. Realmente, essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação e ensino e organização. Portanto, a igreja é descrita como sendo, lá em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Não vamos esquecer disso, né, irmãos? Que é Jesus que é a pedra angular, que Jesus é o alicerce da igreja. Sem esse alicerce, sem essa pedra angular que é Jesus, não tem igreja. É só um templo. A igreja somos nós, as pessoas discipuladas por Jesus. Isso que eu quero que tu entendas, que essa é a fundação da igreja, são as pessoas. Então, quero que você fique com essa ministração no teu coração, com essa aula, que você pratique, que você escute, que você medite, que você lá no nosso Zoom tire suas dúvidas conosco, aponte as suas dúvidas, se tiver alguma coisa para perguntar, fale a melhor parte do que você gostou mais da aula. Nós estamos abertos para te ajudar. Então, fique na paz do Senhor. Aqui nós encerramos mais uma aula em nome de Jesus. Um abraço no teu coração e até mais.